Eu sempre recebo muito carinho quando eu venho falar nessa casa, então gratidão é pouco para traduzir todo esse carinho que eu recebo aqui de vocês quando eu venho. E hoje, na verdade, eu adoraria poder fazer algo inusitado, que seria ficar durante 40 minutos só respirando com vocês, pedindo para que vocês entrassem em contato com aquilo que nutre vocês. Que vocês se perguntassem nesse processo de silêncio que aqui no meu imaginário eu gostaria de fazer, do que vocês têm fome, efetivamente. Né? E o que efetivamente nutre cada um de vocês. Mas como não é bem essa a proposta, né? Vocês querem me ouvir, eu vou ter que falar. E vou falar com sempre muito prazer, muito carinho. A minha fala hoje ela vai ser abordando muito esse tema. O que efetivamente nutre cada um de vocês? Porque quando a gente fala no tema nutrição, automaticamente a gente vai pensar em alimento, né? Mas esse termo nutrição ele vai muito além do que só aquilo que a gente come. Então, vamos tentar fazer esse link, tá? Do que efetivamente nutre também a nossa alma. Essa é a minha intenção aqui com vocês ao longo desses minutos que a gente vai estar juntos. E sempre quando vocês vêm numa palestra de nutrição, vocês querem dicas, né? Normalmente a gente quer dica. E aí, isso é bom, isso não é bom? Dá vontade de perguntar assim, vocês já não estão cansados dessa falação, não? Porque, infelizmente, ou por um lado, felizmente, porque fez a gente acessar esse assunto, né? Nós passamos a falar mais sobre o que comemos e tal. Então, tem um lado muito positivo nisso. Mas tem um lado que está tão cansativo dessa falação da alimentação, que uma hora pode isso, outra hora não pode. Então, café pode, uma hora, outra hora não pode. Ovo pode, uma hora, outra hora não pode. Margarina é bom, margarina não é bom. E, na verdade, o que a gente vai tentar abordar aqui é voltar para o simples. Eu não gostaria que vocês precisassem de um profissional para dizer para vocês o que comer. Porque comer é um gesto tão inato, ele é tão inerente ao ser humano, ele é tão instintivo, que a gente não deveria precisar de um profissional para dizer para a gente que isso é bom ou isso não é. Né? Só que o que está acontecendo com a gente nos últimos anos? A gente está perdendo o contato com aquilo que é fisiológico, com aquilo que é natural. Né? E por isso a gente passou a dar o poder fora, né, da gente. Isso é algo que vem me preocupando muito no tempo atual. Assim, a gente está perdendo o nosso poder pessoal, a nossa capacidade de discernir o que é bom para cada um de nós. Então, quem tem que me dizer é o nutricionista, o que eu tenho que comer, quem tem que me dizer como vai a minha saúde é o meu médico, e assim por diante. E eu acho que a gente precisa retomar esse poder pessoal mais do que nunca. E como a gente faz isso? Acho que, em primeiro lugar, respirando e entrando em contato. Né? Por isso que eu disse que eu adoraria passar 40 minutos só respirando aqui com vocês. E segundo, abrindo essa escuta para o seu próprio corpo. O que você efetivamente quer na alimentação? Agora falando bem especificamente na alimentação. Será que o seu corpo realmente quer margarina? Será que o seu corpo realmente quer um biscoito recheado? Ele provavelmente vai te dizer que não. Mas se eu não tenho essa escuta, se eu não tenho esse olhar para o meu corpo, essa abertura para entender o que o meu corpo pede, porque eu não estou interessado nisso, porque eu esqueci de olhar para isso, porque, enfim, a vida me tomou conta de um jeito que eu passei a não prestar mais atenção no que é essencial, aí eu vou, no automático, comendo o que me dizem para comer. Né? E uma das grandes preocupações também que eu tenho no mundo atual é com criança. Eu acho que a gente está cometendo um crime com essa geração, que hoje eu diria que está com 20 anos para baixo. Né? Então, aí, gente, criança e quem está aí com mais ou menos 20 anos para baixo. Essa geração de 20 anos para baixo. Por quê? Porque é uma geração que já nasceu num mundo muito sintético. Né?
É uma geração que, desde o útero, já recebeu sabores artificiais. E vocês sabem que quando a gente fornece isso para um ser em formação, o paladar dele se constitui dessa forma, né? Então, é muito comum hoje eu ouvir de adolescente coisas do tipo, Luciana, a maçã não tem gosto. Para a maioria de vocês, isso é uma fala estranhíssima, né? Mas para uma pessoa de 13 anos, 10 anos, é o que ela diz. E para ela é fato que maçã não tem gosto. Sabe por quê? As papilas gustativas dela, que são esses sensores na língua que nós temos, que são os responsáveis por perceber cheiro, paladar, daquilo que a gente vai ingerir, estão tão viciadas em substâncias químicas sintéticas que eles perderam a habilidade inata, fisiológica, de todo ser humano, de perceber um sabor. Então, é o que vocês observam nas crianças e nos adolescentes. Eles só querem esses sabores fortes, já repararam? Eles só querem o que é industrializado. Você fornece uma maçã, ele vai te dizer, isso não tem graça, isso não tem gosto. Isso é um crime, gente. Isso é um crime que a indústria de alimentos está cometendo com essa geração. Eu tenho contado esse caso em todas as palestras que eu vou, porque isso me chocou bastante. Em frente ao meu consultório tem uma rede de fast food. Olha que coisa engraçada, né? Faz parte. E vira e mexe tem gente subindo no elevador com aquelas sacolinhas, né? Outro dia estava eu subindo no elevador com uma cheia das sacolinhas. O elevador cheirava podre. Mesmo. Eu não estou fazendo uma metáfora, eu estou falando fato. Era cheiro de carne podre. E a minha pergunta era ali comigo mesma, será que essa pessoa não está sentindo? Será que as pessoas que estão no elevador não estão sentindo esse cheiro? E, curiosamente, a gente tem ouvido, e principalmente de criança, muitos... Desculpa, vocês estão comendo, mas a gente aqui fala de umas coisas escatológicas, tá? Vocês já sabem, né? De vez em quando eu vou soltar aqui umas palavrinhas. A gente tem visto muitas crianças fazendo vômitos incoercíveis depois de ingerir esses sanduíches. Muito comum. Eu tenho ouvido muitos relatos de pacientes dizendo isso. Menos mal que o corpo bate para fora, mas a pergunta que fica é, será que a gente quer expor o nosso corpo a isso? Quer expor o corpo das nossas crianças a isso? Né? Então, eu não sei porque eu faço roteiro, né? Já estou fora do roteiro. Então, vamos falar um pouquinho da nossa fisiologia. Vamos entrar um pouquinho nesse conhecimento da nossa fisiologia celular. Eu queria começar por aí, para que a gente pudesse fazer uma análise, uma reflexão juntos de como é que a alimentação interfere nas nossas células. Tá? Então, vamos lá. Olha que coisa mais linda, nós somos constituídos de trilhões de células. Alguns autores falam 50, outros falam 100. 50 ou 100 trilhões de células. Né? Vocês podem pensar numa célula de qualquer lugar do seu corpo. Cada célula sua, ela usa como matéria-prima para realizar a sua função, em média, 50 nutrientes. Cada célula. As células, elas são entidades inteligentes. Inteligentes, é muito lindo isso. A célula do sistema imunológico, ela sabe que ela tem que te defender. E não fazer você enxergar. Quem vai fazer você enxergar é a célula do olho. A célula do fígado metaboliza. A célula cardíaca vai fazer o seu coração funcionar, e assim vai. Então, as células são entidades lindas, perfeitas, inteligentes, vida inteligente do universo, né, nos habita, que tem a sua respectiva função, cada uma delas. E para que ela realize essa função, seja ela qual for, qual célula que você estiver pensando, ela usa como combustível, como matéria-prima, em média, cada uma 50 nutrientes. Da onde vem nutriente, gente? A pergunta é boba mesmo. Da comida que a gente come. Né? E aqui eu vou falar comida, eu não vou falar alimento. Tá? E vocês já vão entender por quê. Da comida que a gente come é onde nós vamos retirar a nossa matéria-prima para viver. Então, olha que coisa que chega a ser poética, né?
Vamos agora sair da célula e ir lá para as comidas que a natureza nos deu, para os alimentos. Uma semente de uma manga, ela sabe que ela vai se transformar numa mangueira, vai dar frutas específicas, flores específicas de manga, né? E assim vai com todos os alimentos que a natureza nos deu. E esse alimento, quando ele entra em contato com as suas células, há toda uma inteligência que se une ali, onde aquela vida que estava lá fora, não existe fora, né? Mas enfim, aquela vida que estava lá fora, que vai entrar em você, vai fazer essa alquimia na sua fisiologia, te trazendo saúde. Eu acho particularmente isso muito lindo, né? E aí, onde é que eu quero chegar com essa minha fala? Que se nós perdermos, assim como já perdemos boa parte disso, na verdade, essa conexão com o que a natureza nos deu, onde nós estamos cada vez comendo menos comida e cada vez mais coisas comestíveis, nós estamos perdendo essa poesia, nós estamos perdendo essa fisiologia tão básica, tão inata e tão perfeita que é essa interação entre o alimento e as nossas células. E o que são coisas comestíveis? São coisas que a indústria de alimentos fez e que para estar lá na prateleira 3 meses, 6 meses, ele tem que estar o quê? Colorido, conservado, preservado, aromatizado, crocante, palatável, né? Quer dizer, ele tem que estar minimamente, ricamente aditivado de substâncias que fazem com que, por exemplo, uma formiga não queira chegar, uma barata não queira chegar, né? Eu sempre brinco, costumo dizer que fungos, bactérias e insetos são muito mais inteligentes do que a gente, porque eles não vão nesses alimentos, né? Eles não vão, eles simplesmente não têm interesse em alimentos empacotados e ensacados, porque ele não tem vida, né? Então, vocês verem como é que a gente está meio... Eu costumo dizer assim, a gente está vivendo um momento delicado, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo um fundinho de poço nessa questão da alimentação, porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação, concordo? Mas a gente nunca teve tão pouco bom senso. Esses excessos de informação estão deixando a gente meio burro, sei lá. A gente nunca teve tanta informação e nunca teve tão pouco bom senso para usar essas informações. Né? E aí, por isso que eu brinco, costumo dizer que uma bactéria é mais inteligente do que nós, porque ela não vai numa substância sintética. Ela está interessada em vida. Né? Para ela sobreviver, ela quer fermentar alguma coisa que tem nutriente, que tem vida. E a gente não. A gente vai lá no pacote. A gente é capaz de comer aquele sanduíche que tem cheiro de podre. Né? Aliás, com este mesmo sanduíche, não sei se vocês já viram várias pesquisas na internet mostrando... Várias pessoas já fizeram isso, pesquisadores. Bota o tal do sanduíche e filma. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Teve uma pesquisadora que fez 365 dias. Ela filmou durante 1 ano, todo dia. O que acontece com o sanduíche? Nada. Nada. Não tem vida. Se não tem vida, não tem bactéria para fermentar. Acho que esse exemplo, ele fecha, né? Esse raciocínio. Você viu, né? Então, o que é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando comida, que é o que a natureza nos deu, rico, pleno de nutrientes, de substâncias protetoras, de água, que vai fazer com que a nossa fisiologia aconteça de forma perfeita, porque essas células maravilhosas, elas são programadas para a gente funcionar de forma perfeita, tá? Elas sabem o que fazer, basta que eu dê a matéria-prima correta, e aí aqui eu vou ampliar um pouquinho, porque a matéria-prima correta não é só nutricional, é a matéria-prima de pensamentos, de emoções também, né? Então, se nós nutrimos o nosso corpo e nutrimos a nossa alma de forma cuidadosa, as nossas células vão saber o que fazer, porque elas são programadas para funcionar perfeitamente. Elas têm a sua própria inteligência. Mas nós estamos corrompendo essa inteligência ao escolhermos consumir substâncias químicas cujo nome, gente, técnico é xenobiótico. É fácil entender essa palavra. Xeno
estranho, né? Estranho à biose, estranho à vida. Substâncias estranhas para essas células. Quando elas entram ali, como é que a coisa funciona? Como é que as nossas células veem essas substâncias? Lembra que eu falei que as nossas células estão o tempo todo em busca de equilíbrio. Elas sabem o que fazer, né? Entrou uma substância estranha, acende todo um mecanismo de reação das células que dizem assim, opa, lixo na área, isso aqui não é para mim, eu tenho que tirar isso daqui. O que eu preciso é nutriente, o que eu preciso é de substância de verdade, né? Eu não preciso de substância sintética. Então, entrou substâncias estranhas, xenobióticos dentro da célula, a célula vai acionar todo um mecanismo inteligente de jogar aquilo fora. Concorda? Não vai para estar ali. O que a célula faz nesse momento? Ela está gastando energia. Né? A célula gasta energia para jogar lixo fora. E o que é gastar energia para a célula? É gastar o seu próprio combustível, os seus próprios nutrientes. Então, olha o que está acontecendo com a gente no mundo atual. A gente está consumindo pouquíssimo nutriente, porque está comendo cada vez menos comida e cada vez mais coisas comestíveis. E, em contrapartida, além de eu não receber nutrientes, eu também estou colocando no meu organismo substâncias estranhas que vão mobilizar nutrientes para jogar esse lixo fora. Eu estou desnutrido. Entenderam o raciocínio? Está entrando pouco, e o pouco que está entrando está sendo usado para jogar esse lixo fora como um gasto de energia numa tentativa do corpo de equilibrar esse organismo que foi intoxicado, que foi sujo com essas substâncias. Certo? E aí nós estamos desnutridos. E cuidado com essa palavra, porque quando a gente fala desnutrição, vem logo no imaginário da gente aquela figura etíope, né? Enfim, aquela figura por desnutrição absoluta de comida, ausência de comida. Né? Não é essa desnutrição que eu estou falando. Essa gente, felizmente, não tem noção do que seja. Mas eu estou falando da desnutrição de uma pessoa que, às vezes, come 5 vezes por dia. Mas que não come mais comida. Come coisa. E essa desnutrição, ela vai gerar uma série de rupturas no nosso organismo. A primeira delas, e a mais contundente que a gente percebe, é processo inflamatório. Porque, veja, entrou substância estranha, o sistema imunológico vai reagir. Concorda? A função do sistema imunológico é essa. É reagir contra substâncias estranhas. Entrou substâncias estranhas, o sistema imunológico reage, gerando processo inflamatório. Então, eu quero perguntar para vocês, quem é que não tem uma IT no mundo atual? Pode escolher. Rinite, sinusite, esofagite, gastrite, colite. Enxaqueca devia ser enxaquequite, tá? Porque enxaqueca é um grande processo inflamatório. E TPMs, e, enfim, a gente está vivendo, uma pessoa vai dizer para você, se você perguntar, onde dói? Né? Pelo menos umas 3 coisas. Tá? Pelo menos umas 3 ites no mundo atual a gente está tendo. E o que é isso? Que tanta inflamação é essa que o corpo da gente está produzindo? Em boa parte, fruto de um processo de intoxicação por xenobiótico, onde o seu corpo está tentando, ele não tem muito nutriente disponível, porque a gente não come mais comida, e em contrapartida ele está tentando limpar aquelas substâncias ali, tirando o nutriente da célula, desnutrindo essa célula, deixando essa célula pouco funcional, né? E ao mesmo tempo gerando o processo inflamatório para tentar debelar esses agentes estranhos. Então, está estranho, né? Está esquisito. A gente está vivendo um momento que eu considero um momento em que a gente vai precisar rever, mesmo. Porque nós somos extremamente bombardeados por uma série de propagandas que a última da vez agora, vocês certamente viram, é dizer para você que maionese é mais interessante do que azeite. Que bom que vocês riem, né? Porque é para rir mesmo, né? A coisa é tão patética que a gente tem que rir, né? Que deturpação é essa que estão tentando enfiar a goela abaixo da gente? Agora, volto à minha fala inicial. Nós precisamos resgatar o nosso poder pessoal.
Porque se a gente resgatar, e para isso a gente tem que estar bem nutrido, né? Porque, veja bem, lá daqueles 100 trilhões de células, 100 bilhões são neurônios. Neurônios que precisam estar bem nutridos para eu conseguir juntar Lé com Cré, tá? Para eu conseguir ter um bom raciocínio, para eu conseguir ter uma boa cognição, eu preciso que os meus neurônios estejam bem nutridos. Então, quanto mais desnutrido eu estou, menos eu sou capaz de pensar. Que coisa interessante você comer porcaria, né? Você pode ser manipulado. Ok? Você pode realmente achar que comer uma colher de sopa de maionese e tal é mais interessante do que azeite, porque, enfim, ela só tem não sei quantas calorias. E desde quando nutrição tem alguma coisa a ver com caloria? Desde quando nutrição tem alguma coisa a ver com matemática? Né? Então, é pegar uma lindeza, né? Essa poesia que é a nutrição, que é a alimentação, que é o que a natureza te deu para fazer você ficar saudável, e transformar num número. E se a gente faz esse raciocínio tão linear, tão tosco, eu sou capaz de trocar um suco de laranja por um refrigerante zero. Não é isso que fazem a gente acreditar? Suco de laranja é calórico. Tome um refrigerante zero. Manga? Não, come uma barrinha. E olha o que você está fazendo aqui quando você faz essa troca. Você está deixando de comer comida, você está deixando de comer o que a natureza te deu perfeito, que vai interagir com as suas células e fazer você ter saúde, ter vida, para comer uma coisa sintética, um lixo. Com essa ideia, com esse imaginário de que nutrição tem alguma coisa a ver com caloria, com matemática. Então, vocês estão percebendo o que andaram fazendo com a gente? A minha intenção, em todos os lugares que eu vou, e cada vez mais, é incitar esse despertar na gente. Né? Incitar esse raciocínio que, na verdade, a gente devia ter adquirido ele desde que a gente teve a habilidade de pensar. Isso que a gente está conversando aqui, as nossas crianças deveriam ter acesso. Né? E é muito curioso, porque quando você cria bem uma criança nutricionalmente falando, desde o útero, porque a gente já sabe, então, que tudo que você consome desde lá da concepção, e muitas vezes até antes, mas a gente não vai entrar nisso. Lá, né, da concepção até o nascimento, a alimentação dessa gestante já está imprimindo nessa criança aquilo que ela vai escolher. Isso já está provado. Você pode pegar uma criança, vamos lá, uma mãe que comeu muita porcaria. Mesmo que essa criança depois ela venha a fazer parte de um ambiente saudável, com oferta de frutas, etc., ela não come. Isso está provado. Ela simplesmente rejeita, mesmo que ela tenha boas ofertas. Porque foi impresso nela, lá no útero, esse paladar por xenobiótico. Tá? Então, quando a gente já, desde sempre, trata uma criança assim, realmente depois vai ficando mais difícil, mas o contrário também se dá. Quando a gente, desde sempre, faz uma nutrição adequada para essa gestante, depois nessa primeira infância, é muito curioso porque a criança ela naturalmente rejeita um alimento sintético. Ela naturalmente rejeita. É muito bonito ver isso. Né? E por isso que eu volto a dizer que eu acho que nós estamos cometendo um verdadeiro crime com essa geração quando a gente permite que uma criança consuma substâncias sintéticas. Porque nós estamos tirando dela o seu mecanismo mais fisiológico, mais inato, mais puro, que é essa percepção de comer comida, de comer um bom alimento. Eu sempre costumo contar também, eu gosto de contar histórias, né, porque elas ilustram bem isso. Uma situação dessas festinhas infantis, como tem essas festinhas, né, que praga, né? E uma mãe, na época a criança tinha 3 anos, e foi uma criança muito bem criada nutricionalmente.
E essa criança, ela espontaneamente não pegava o refrigerante preto, não pegava o cachorro-quente, não pegava, espontaneamente, não interessava, não, isso é ruim, não quero, isso é ruim. E essa mãe, em algum momento, ouve a seguinte barbaridade das outras mães da festa. Que crueldade você não dar cachorro-quente para o seu filho. E essa mãe depois veio conversar comigo muito tensa, porque ela me perguntou assim, Luciana, você acha que eu estou criando meu filho muito diferente? E aí eu tive que chamar essa mulher à realidade, né? Dizer, ei, crueldade é quem dá salsicha para uma criança de 3 anos. Olha que deturpação de valores a gente está vivendo. Onde você acha que dar salsicha para uma criança de 3 anos é normal. E a mãe que não dá é cruel. Sendo que o garotinho espontaneamente não queria. Não era nenhuma coisa de não pode, não era uma coisa de olhar e achar o cheiro ruim, não quer. Por quê? Porque ele desde sempre não conhece isso. Né? Então, essa corrupção, né? Essa deturpação dos valores, e que, na verdade, isso se aplica ao mundo, mas aqui eu estou focando na alimentação. A alimentação ela não está muito diferente da forma como a gente está vivendo o mundo, não teria como ser, né? Diferente. Precisa ser revisto. Nós, como seres inteligentes, bem nutridos e pensantes, precisamos repensar a nossa forma de nos relacionarmos com os alimentos. Porque a natureza continua aí, linda, nos fornecendo. Né? Se eu abrir mão disso, eu posso abrir mão disso. Posso, é uma escolha. Mas que preço eu estou pagando? Então, quando eu disse com você, brinquei com vocês no início que eu gostaria de ficar só respirando e pedindo para que vocês entrassem em contato com vocês mesmos e perceber do que você tem fome, levem isso para a vida de vocês. Uma coisa que funciona super bem, quando a gente vai comer alguma coisa, você tem lá várias ofertas. Em vez de você já ir pegando, sem raciocinar muito no que você vai pegar, para e olha, respira, pensa, percebe, o que meu corpo quer hoje? Isso funciona. E normalmente ele vai te pedir coisas muito legais. Agora, a gente está no automático, né? A gente está vivendo no automático, onde a gente não para pensar no que a gente come. E aí o que vem está bem-vindo. Lembrando o seguinte, existe a hora de comer o brócolis e existe a hora de comer o pastel. Né? Não negando aquilo que a gente chama de algo que não fosse tão saudável, faz parte. A questão é que a gente perdeu esse olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. O nosso dia a dia está cada vez mais estranho, com substâncias estranhas, e de vez em quando a gente come um arroz com feijão. Já repararam isso? O que aconteceu com o arroz com feijão? Gente, baniram, né? Baniram arroz com feijão da alimentação das pessoas. Baniram, as pessoas não comem mais. Então, se você vai fazer uma análise de um cardápio diário, você vê assim, muito pão com queijo, muito biscoito, muita coisa pronta, rápida, fácil, que colocou no micro-ondas, né? E que não teve... teve essa, a propaganda também faz isso, nessa coisa assim, não pensa não, você está tão cansada, né? Você já trabalhou tanto. Olha a mensagem, né? Você já trabalhou tanto, para que você vai pensar no que você come? Faz uma sopinha de pacote. Né? E aí a gente está cansada mesmo, porque a gente trabalhou bastante, a gente vai fazer a sopinha de pacote, porque a gente está desconectado. E aí, se eu tomo a sopinha de pacote, aquele glutamato monossódico ali, muito provavelmente vai fazer com que eu não durma muito bem. Aí eu vou ficar mais cansada ainda. Né? Aquele glutamato monossódico vai lesar os meus neurônios, vai gerar inflamação neurológica, fazendo com que eu fique meio... Né? Tenha uma enxaqueca, ou fique com um raciocínio meio embotado. E assim vai para milhares de exemplos que a gente poderia dar aqui da relação de xenobióticos com
sintomas. É que eu não quero entrar muito nisso. Assim. Hoje eu quero ficar mais nessa... sair desse mecânico, né, do coma isso para obter aquilo, e lembrar vocês de voltar para a natureza. Recuperar e resgatar o fisiológico nas nossas vidas. Tá? O fisiológico, gente, ele está além do cultural. Né? Se nós formos fazer uma análise histórica, a gente vai ver que essa massificação de xenobióticos, ela tem 50, 60 anos. Piorando muito expressivamente de 20, 30 anos para cá. Né? E fisiologicamente a gente está tendo resultados estranhos em relação a isso. Então vamos lembrar que o fisiológico ele é atemporal, enquanto um corpo físico, essa fisiologia tem as suas demandas. Então essa fisiologia ela precisa ser acima desse cultural, né? E esse cultural precisa ser repensado. Essa ideia de que você trocar um alimento por uma coisa sintética vai ser algo positivo para você. Certo? Eu quero aproveitar o resto do meu tempo para interagir com vocês. Porque eu acho que vai ficar mais interessante a gente fazer esse debate dinâmico do que eu falando mais. Concordam? Pode ser? Vocês topam? E aí, se, obviamente, vocês quiserem que eu entre também na questão mais mecânica, a gente entra, tá? Como é isso para obter aquilo, pode ser também. Mas eu queria ampliar mais esse momento nosso ouvindo vocês. Por favor. Muito bem. Quem de vocês gostaria de fazer uma pergunta, por favor, venha até aqui. A Gabi vai passar para vocês o microfone e vamos ficar organizando as perguntas desse ponto fixo, que assim a câmera vai ficar imediatamente focando vocês. Então, por favor, venham, participem, né? Façam perguntas. Afinal, a Luciana é uma provocadora e tanto, né? Então, vamos atendê-la. Procurem fazer perguntas objetivas, de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar. Obrigado. Luciana? Boa noite. Haroldo Bretas. Prazer em tê-la aqui, viu? Prazer é meu. Uma pergunta assim, na sociedade que a gente vive hoje, nessa situação que a gente está vivendo aqui, se você olhar nas mesas, o que a gente está bebendo, o que a gente está comendo, como é que você vai lidar com isso, nessa linha de pensamento? Porque você sai para jantar, você sai para passear, você sai para barzinho, e como é que você vai lidar com isso, então? Então, eu acho que é muito simples. Mais importante, Haroldo, é a gente resgatar a nossa rotina. Foi aquilo que eu brinquei ainda há pouco. Existe a hora do brócolis, existe a hora do pastel. Né? Eu acho que o grande problema que a gente está vivendo hoje é que a nossa vida virou um pastel. Né? A gente parou de ter atenção àquilo que nós vamos ingerir como matéria-prima. Lembra sempre disso. 100 trilhões de células, cada uma precisando, em média, de 50 nutrientes. Você vai tirar isso do alimento que você consome. E se você não consome comida, você não vai obter. Então, eu acho que, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, eu acho que tem a hora do barzinho. Ele é muito bem-vindo. Né? Agora, o meu dia a dia precisa ser revisto. Eu acho que o que foi corrompido, a hora do barzinho vai continuar a ter. O que foi corrompido é o dia a dia. Você concorda? Que é o dia a dia que precisa ser revisto? Precisamos nos reeducar, né? Porque, na verdade, eu acho que, na verdade, nós precisamos nos educar. Porque talvez nós nunca tenhamos sido educados alguma vez em relação a isso. Porque, como você falou, você sai, por exemplo, hora de almoço, sai do seu trabalho, você vai para um restaurante, via de regra. Aquela comida do restaurante, ou você tem que selecionar muito o seu restaurante, porque, via de regra, molho, tudo que está feito ali tem conservantes também. Mas eu acho que a gente já...
falar isso hoje está mais fácil, porque a gente tem mais opções, né? Você tem, por exemplo, se você pensar num restaurante Aquilo, né? Que é o que normalmente faz parte da vida das pessoas nessa rotina de trabalho. Você tem a bolinha de queijo frita, mas você também tem a cenoura ralada, né? Que você pode botar o azeite e não botar o molho de maionese. Então, você tem opção. Nós temos. Hoje nós temos. Eu acho que uma questão é o olhar, né? Eu acho que é o olhar da gente que precisa ser mais cuidadoso para isso. Então, quando você diz precisamos nos reeducar, não, precisamos nos educar. Eu acho que a gente nunca teve esse olhar. Nós aqui. Se nós formos falar dos nossos avós, não era questão. A alimentação não era questão. Não era questão. Hoje a alimentação virou questão. E não é para ser. Então, é isso que eu estou convidando vocês a repensar. A alimentação não é para ser questão. Volto a dizer, não deveria existir um profissional como eu. Deveria. Né? Que tem que dizer para você, tem a hora do brócolis, tem a hora do pastel. Isso devia ser óbvio. Mas a gente está tão confuso nessa história, fizeram tanta bagunça com a cabeça da gente, porque a gente deixou que fizessem, né, que a gente perdeu a mão. Obrigado. Respondi? Perfeito, obrigado. Oi, eu sou Vânia. Eu queria saber, uma criança que nasceu de 7, 8 anos, por exemplo, que nasceu dentro dessa cultura de comida pronta e que só gosta de comer comida pronta, existe alguma chance de transformar essa criança, de que ela possa gostar de uma coisa mais natural? Sempre existe chance, né? Com qualquer idade. É claro que, no que tange criança, o desafio é abissal. Para essa criança que já foi viciada. Não aquela, por exemplo, de 3 anos de idade, que eu dei o exemplo, que para ela aquilo não é questão, porque ela não tem interesse, né? Ela nega espontaneamente. Mas para a criança que sempre recebeu a comida xenobiótico, né? Aquilo e num mundo que todo mundo valoriza essa comida, que acho isso. O trabalho é intenso. Agora, é extremamente possível. Extremamente possível, porque eu vejo isso na minha prática. Tá? Mas há que se ter desses pais, dessa família, dos cuidadores, de um modo geral, um olhar muito cuidadoso e sem negociação. Eu ouço, às vezes, coisas... Vamos ilustrar isso que ela perguntou da seguinte forma. Outro dia eu ouvi de uma mãe de 6 anos. Porque o meu filho só come... Falou o nome do biscoito recheado. Aí eu olhei para ela, 6 anos. Eu olhei para ela e falei, sim, o seu filho pega o carro, o cartão de crédito, vai ao supermercado, enche o carrinho do tal do biscoito, chega em casa, abastece o armário e se serve à vontade do biscoito a hora que ele quer. Caramba, uma criança de 6 anos só come biscoito porque é o que oferecem para ela. Uma criança de 6 anos não tem autonomia. Tá ok. Mais uma vez, o raciocínio deturpado. Né? Então, eu acho que há que se ter um pulso firme aqui. Porque o que eu vejo os pais fazendo é... então pelo menos o biscoitinho, já que ele não comeu a comida. Exato. Aí já era, né? Já abriu. Aí é claro que a criança não vai comer a comida, porque ela sabe que vai ter a negociação do biscoitinho se ela não comer a comida. Então, eu acho que há que se ter... um desafio e tanto, mas é possível e, acima de tudo, eu acho que esses pais precisam tomar esse poder de volta, né, e dizer, essa tarefa é minha. Você sabe, eu não fico brava nunca com as pessoas que eu recebo, porque como a minha função é educação, e educação é repetir, quantas vezes eu precisar repetir, eu vou repetir. Mas tem uma coisa que eu confesso para vocês aqui que me deixa um pouquinho brava. É com o pai condescendente. Isso me toca numa área minha que eu preciso tratar com a minha terapeuta, sabe? Porque não pode ser. Existem coisas que não têm concessão e ponto. E eu acho que a comida entra aqui. E você tem alguma publicação? Não ouvi? Você tem alguma publicação nesse tema? Focado?
Tem algumas coisas escritas, mas nada muito... Eu sou mais de falar do que de publicar. Mas te respondi, e você concorda com essa questão da condescendência, que isso talvez seja um ponto? Sim, eu acho que é aí que começa tudo, porque só os pais que podem quebrar com esse modo com essa cultura toda. E mais um detalhe, começando por si, né? Porque Sim. também não tem essa coisa esquizoide de eu posso tomar refrigerante